A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bom com vocês? Vamos aí iniciar mais uma sequência de estudos bíblicos, aleluia. Nós vamos fazer esse estudo agora em cima do livro de Isaías, do Antigo Testamento, glória a teu nome. Em Isaías 1, capítulo 1, versículo 2, o Senhor diz assim para a amada igreja: glória ao teu nome. Glória a Deus. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Glória ao teu nome. Dentro desse versículo, aleluia, no estudo bíblico que nós vamos praticar hoje, o título diz: o significado espiritual dos nossos ouvidos. Glória ao teu nome. Querida Irmandade, vamos ler comigo aqui e vamos estudarmos juntos essa parte. Se caso você estiver acompanhando no Instagram e no Kawaii, talvez esse vídeo não saia completo, mas no Facebook, Preletor Leandro Silva Alves, e no YouTube Leandro Silva Alves, vocês acompanham completo essa parte, tá bom? Glória ao teu nome. Neste texto sagrado, o Senhor usa o profeta Isaías para clamar aos ouvidos do seu povo, dizendo: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Deus criou os nossos ouvidos para ouvir e escutar sua voz. Os ouvidos são os dois professores que o homem tem sempre à disposição para ensiná-lo. Os sábios afirmam que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e apenas uma língua para falar. Portanto, devemos mais ouvir do que falar. Aprenda o seguinte, glória a teu nome. A importância dos nossos ouvidos nas Escrituras, glória ao teu nome. Em Salmo 78, versículo 1, o Senhor diz ao seu povo: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos à palavra da minha boca. Os nossos ouvidos são o principal canal que Deus usa para falar conosco. Em Provérbios 1, versículo 33, o sábio Salomão afirma: mas que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Feliz é o homem que atende à sabedoria, que já vai em Provérbios 8:34. Aleluia. Em Provérbios 12, versículo 15, lemos: o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E em Provérbios 15:31, Salomão afirma que os ouvidos escutam repreensão da vida. No meio dos sábios farão a sua morada. Em Provérbios 28, versículo 9, lemos que o que desvia seus ouvidos a ouvir a lei, até a sua oração é abominável. E em Isaías 1, versículo 2, o Senhor adverte os seus filhos, mais uma vez: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Em Jeremias 7, do versículo 23 ao 24, o Senhor condena recusa de Israel em dar ouvidos à sua voz, dizendo: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Em Ezequiel 2, versículo 7, o Senhor ordena ao profeta Ezequiel: mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, quer
que deixem ouvir, pois são rebeldes. E em Mateus 11, versículo 15, Jesus alertou a todos nós dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a teu nome. Em Mateus 13, 16, Jesus disse: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. E em Lucas 10, versículo 16, Jesus ainda diz que quem der ouvidos aos mensageiros estará dando ouvidos a ele. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao 4, Paulo afirma que porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em Hebreus 4, versículo 7, lemos assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Os nossos ouvidos devem estar sempre atentos à voz do Senhor. Em Apocalipse 3, do versículo 6, e no versículo 13 e no versículo 22, João escreve dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe sempre. Cobrou através das Escrituras a sensibilidade espiritual do seu povo. Concluindo, em Isaías 1, versículo 19, o Senhor faz uma promessa aos que lhe derem ouvido, dizendo: se quiserdes ouvirdes, comereis o bem desta terra. Deus nos deu ouvidos para ouvir, uma boca para falar, portanto devemos ouvir do que falar. Glória a teu nome. Querida Irmandade, estes estudos bíblicos, aleluia, é feito em cima da Bíblia. Glória a teu nome. A Bíblia, glória a teu nome, que eu tenho, que Deus preparou de eu ter condições de ter, é a Bíblia do pregador pentecostal. E aqui tem vários sermões. E esses sermãos é tudo feito em cima dessa Bíblia. Glória a teu nome. Vou estar mostrando aqui, aleluia, só para vocês estarem dando uma olhada, porque aqui tem vários sermãos. E esses sermãos eu faço os estudos bíblicos em cima desses sermãos, aleluia. E aqui, aleluia, mostra várias coisas. Aqui está dizendo o significado espiritual dos nossos ouvidos, aleluia. Mas presta bem atenção, aleluia. Às vezes Deus se usa de pessoas pequenas, aleluia, para estar conversando com a gente, aleluia. Em 2 Reis, aleluia, Eliseu, glória a teu nome, quando ele recebeu a visita de Naamã, aleluia. Anteriormente, Naamã, glória a teu nome, ele ouviu uma criança, aleluia, uma criança que foi capturada em Israel, glória a teu nome. E lá, aleluia, essa criança falou para a esposa de Naamã que a própria que se ele fosse lá em Israel e tivesse um encontro com o servo de Deus que é Eliseu, glória a Deus, ele poderia receber a cura, poderia receber a bênção e ser curado da lepra, aleluia. Então, presta bem atenção, às vezes você não entende que uma pessoa pequena fala com você. Essa passagem que eu falei agora é em Eliseu 2 Reis capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 3, quando essa criança é usada por Deus. Às vezes você não tem cargo na igreja, às vezes você pode falar com o seu pastor, você pode falar com o missionário, você pode falar com o cooperador, porque Deus está se usando de você, você está falando com eles, e automaticamente os pastores, diaconisas, missionários, aleluia,
vocês precisam também meditar e ouvir mais as pessoas que não têm cargos na igreja, porque o cargo na igreja é uma coisa, mas no céu nós não teremos cargo nenhum. Aleluia. E a partir do momento que a gente não vai ter cargo, nós temos que manter unidos, porque o espírito de liderança não significa que você tem que agir conforme as suas atitudes. Você tem que ouvir também e ver que dentro da igreja tem pessoas que vocês podem estar usando para estar levando a palavra, estar evangelizando, mesmo sem cargo. Aleluia. Porque as pessoas pequenas que não possuem cargos na igreja são pessoas usadas por Deus também. Aleluia. Então pense nessa parte, porque você recebe uma mensagem, aleluia, e você endurece o coração. Eu também posso endurecer meu coração. Todos nós estamos nesse conjunto, que nós precisamos dar ouvido mais espiritual às mensagens e aos conselhos do que as pessoas dizem. É lógico, se você está passando por um momento de prova e a pessoa chega e fala, continue assim, que não sei o que, então você sabe que você está sendo provado e que você não está buscando, e a pessoa pede para você ficar parado, então você sabe que não é certo. Mas se você está passando por um momento de guerra, uma pessoa te dá um conselho, que é uma solução para você sair dessa guerra, glória a Deus. Então você tem que sair dessa guerra. Às vezes Deus te revelou alguma coisa em sonhos, e vem um servo de Deus e conversa com você, e quando ele conversa com você, aleluia, você chega e fala, eu vou esperar um pouquinho, eu vou orar a Deus e vou verificar, e acaba deixando de lado. Mas se você ora, busca e deixa essa mensagem com o servo de Deus ou uma serva de Deus, chegou e falou para você, aleluia, você está dando ouvido ao Senhor. Então às vezes o Senhor, ele fala em parábolas com nós. Em Mateus existem várias parábolas, aleluia, porque às vezes Jesus mesmo falava em parábolas, porque para o seu povo buscar mais a Ele. Então entenda, o significado espiritual dos ouvidos é esse, para deixar Deus habitar mais na sua vida e falar na sua mente e alma e coração. Deus seja sempre louvado. Amém.